Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo de patologia médica aqui da universidade. Hoje abordaremos, então, o início das respostas celulares ao estresse e os estímulos nocivos que culminam, então, na morte celular. Seja ela uma morte de caráter fisiológico, que a gente chama isso de morte programada, ou apoptose, ou ainda um quadro de morte de caráter patológico, incitada por vários estímulos de injúria externa. Mas antes da gente poder recolocar essa porção em evidência, lembraremos então que essa parte 1 nós abordaremos a agressão e a evolução à morte celular, como os fenômenos de que dão o gatilho para que aquela célula morra, ou porque aquele tecido seja injuriado e que não restaure uma nova reversibilidade, levando a uma nova homeostase e uma nova morfostase. O que diferencia esse tecido aí à morte? São diversos parâmetros, são diversas condições. Mas antes da gente abordar todas essas condições peculiares e importantes, para nós fixarmos o conceito, é importante relembrar alguns detalhes que levam a um quadro de injúria, que levam a um quadro de doença. E quais são eles? Bem, lembrar que todo quadro patológico ou seu desenvolvimento inicia com um processo de etiologia. Uma etiologia que muda a morfostase, a homeostase por diversos processos, mas que neste caso não se restabelece o quadro porque passa de um ponto crítico para um novo restabelecimento da homeostase celular. Ainda mais, todo este quadro engatilhado por um processo etiológico tem uma sequência de eventos ou uma cascata de eventos que culminam em alterações microscópicas, celulares, bioquímicas importantes, levando a um quadro crucial de alteração morfológica que alteraremos e que abordaremos aqui seguinte, que são as estruturas e as características de cada uma dessas peculiaridades que funcionam e que culminam, então, numa morte celular. E se a gente tem as alterações morfológicas intrínsecas ao quadro, é óbvio que teremos, então, umas manifestações clínicas que designam um quadro de morte celular, influenciados aí por sinais semiológicos particulares, que são os sinais e os sintomas característicos. É bom que tenhamos, para fixar todo esse conceito, todo aquele fluxograma, desde uma célula normal, aonde ela repousa sobre uma homeostase, né? Uma vez que nós injuriamos, ela tem uma capacidade de se adaptar a esse novo estímulo, culminando naqueles processos de adaptação celular que chamávamos de mantra-adaptação. Hipertrofia, atrofia, hiperplasia e metaplasia. Se ela tem uma incapacidade de levar a este quadro, independente do aonde ele se encontra, nós tínhamos aí algumas áreas que eram particulares de sofrer metabolismo intermediário, aonde essas lesões culminavam em acúmulos de água, acúmulos de lipídios, acúmulos de glicídios ou outras substâncias intrínsecas às células, que ela particularmente tinha uma nova reversibilidade, mas com uma morfologia totalmente alterada. Era um processo de quase morte, mas essa célula continuava com síntese. Síntese do quê? Síntese de proteínas e capacidade de produção de energia, onde essa capacidade de produção de energia era crucial para que aquela célula sobrevivesse. Portanto, todo o processo de irreversibilidade está associado a este quadro: incapacidade de ter energia para a sobrevivência, incapacidade da célula fazer síntese, aonde todo esse quadro, junto por vários mecanismos, levam ao que a gente chama de morte celular. Seja uma morte por necrose, que a gente vai dar ênfase para vocês depois, e também um quadro de apoptose, que é um quadro também de morte, mas uma morte onde a célula acaba se propondo ao suicídio para manutenção daquela homeostase, ok? É como se fosse da seguinte situação: um processo que nós temos o estresse ao estímulo reversível, nós temos uma agressão à célula, ela pode até ficar tonta, ela pode mudar o seu quadro de síntese, mudar a sua fisiologia, mas que ela mantém-se viva. Enquanto o quadro de necrose ou morte, consequentemente, leva ao fim de todo o processo que essa célula consegue fazer.
E quais são os agentes que levam esse estresse todo? Bem, os agentes são diversos, tá? Enquanto isso, a gente pode ter uma hipóxia, podemos falar sobre alterações químicas da célula, onde altera o metabolismo do glicogênio, o excesso do álcool, o famoso tabagismo, aonde partes daquela combustão do tabaco se ligam ao DNA, provocando alterações importantes no delineamento da síntese proteica daquela célula. Nós podemos aí ter agentes físicos como o calor ou o frio, que acabam mudando esse quadro de temperatura e, consequentemente, propondo desnaturações de proteínas, faz-se também alterações de algumas forças, como abrasão, condições de alteração de pressão, a exposição a condições patológicas, entre ela e a UVB, que são raios ultravioletas, portanto, o agente físico, né, pelo excesso de tomada de sol, também é um agente que pode levar a um quadro irreversível. Nós temos aí alguns distúrbios genéticos, principalmente com falhas enzimáticas, efetivamente agentes biológicos e também características imunológicas, onde todos esses quadros associados a fatores nutricionais são plausíveis de levar a uma lesão celular. E o que muda de uma lesão reversível para uma lesão irreversível? Vamos lá, é o quadro e quanto esse quadro se agrava dentro do processo celular. Se for produção de fosforilação oxidativa, se for pequenas mudanças de energia, pode levar a um edema, pode levar à falência até de bombas importantes para a adaptação celular, mas essas células aumentam o volume do órgão, mas elas não morrem porque não perdem a capacidade de síntese. Ao contrapartida, quando eu tenho perda de capacidade de ATP e que culminam num processo de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória totalmente aberrativo, consequentemente, eu vou ter um problema grave nessa célula que vai culminar, então, numa morte. Lembrar que essas mortes de caráter necrótico são sempre de caráter patológico. Tá? E esses caráteres patológicos, muitas vezes, levam à fragmentação celular, aonde eu vou ter várias enzimas provocadas pela degradação dos fagolisosomos sendo jogada pela célula, e essa celularidade aberta a fagossomos, ao esmo e ao Deus dará, fará com que essas enzimas saiam desta célula e, consequentemente, começam a degranir, começam a degenerar, começam a degradar todo o ambiente externo, matando como se fosse uma cascata de dominós, né? Ou uma cascata em cadeia, fazendo com que todo o contingente celular acaba sendo degradado, levando a uma morte irreversível. Portanto, aqui nós vamos aventar todos os processos que levam a esse quadro de exacerbação de enzimas, fragmentação da membrana plasmática, interrupção da cascata de cadeias do quadro respiratório, e que são denominados, então, de mecanismos que levam à lesão celular. Mas um mecanismo que leva à lesão celular de caráter irreversível. Portanto, toda vez que nós falamos em reversibilidade, nós falamos em sobrevivência. E agora, então, falaremos sobre a incapacidade de uma célula sobreviver, levando à proporção de morte de tecidos, morte de órgãos e que, se for de caráter generalizada, pode levar a óbito, inclusive do paciente. Então, vamos tentar estabelecer quais são os principais mecanismos associados à depressão e à lesão celular. A primeiro, e o mais clássico de todos, falaremos sobre a depleção de ATP, ou simples perda da capacidade de uma célula produzir energia, levando que a energia é extremamente crucial para o desenvolvimento da função e da capacidade de adaptação celular. E o que leva a essa depleção de ATP? Diversos mecanismos. Entre eles, o principal, que é uma lesão de caráter isquêmica. O que é uma isquemia? Isquemia nada mais é do que uma lesão que ocorre por falta de nutrição sanguínea. Se falta nutrição sanguínea,
faltará, então, substratos de glicose sendo levado por via sanguínea até partes de órgãos e partes de células, pelo mecanismo de irrigação. Além do mais, faltando irrigação sanguínea, a falta de hemácias em uma determinada região vai faltar oxigenação para aquela célula. Entrando numa lesão de falta de glicose, por exemplo, eu vou fazer com que a fosforilação oxidativa do ATP e a produção do trifosfato de adenosina fique totalmente comprometido, levando a um quadro, então, de quê? De falta de energia importante. Eu não vou ter a cadeia respiratória posteriormente, fazendo com que ocorra a última parte da acepção de elétron e, consequentemente, eu vou perder a capacidade até da respiração aeróbica, fazendo um quadro, pessoal, que aquela célula tende a se adaptar, fazendo com que eu tenha, então, a necessidade de produzir energia. Essa necessidade de produzir energia ocorre por fermentação e produção de ácido lático intracelular, condição sine qua non que diminui, então, o componente do pH intracelular e a degradação e a desnaturação proteica. E, consequentemente, perda de todas essas proteínas, fazendo com que a célula acabe morrendo. Portanto, a depleção do ATP é de extrema importância. E isso eu quero que vocês guardem. Por quê? Porque ele reduz a oxigenação celular, tá certo? Impede a via glicolítica, que é a glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e toda essa porção importante da degradação de glicose em fragmentos menores que culminam efetivamente na produção de uma energia em forma de trifosfato de adenosina para que aquela célula consiga se sobrepor ou se sobreviver. Então aqui, por exemplo, nós temos aí um ciclo de Krebs, né? Onde eu coloco aqui, né, dentro do processo do ciclo celular, uma parte importante que acontece no citoplasma. O que acontece no citoplasma? A quebra da glicose, principalmente em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele pega, né, esse componente e vai se transformando em partículas menores em áreas específicas, aí sim, das cristas mitocondriais, aonde eu vou ter tanto a cadeia respiratória quanto efetivamente o ciclo de Krebs. E nesta porção eu produzo bastante ATP, né, pela transformação de GDP, que é o glutanato fosfato de adenosina, em GTP e posteriormente de ADP em ATP pela fosforilação oxidativa, como vocês bem sabem, apresentando lá na bioquímica. Perfeito? O que mais tem de importante dentro do mecanismo de depressão de ATP? Como já falamos para vocês, redução de suprimentos de oxigênio. Eu não tenho mais o aceptor final de elétrons. Eu não tenho mais nutrientes para aquela célula. E todos esses danos importantes fazem com que eu tenha principalmente ação de algumas toxinas, tá? Fazendo com que eu tenha perda da capacidade de produzir tanto energia quanto da função celular. Por que essas toxinas aumentam? Por exemplo, no fígado, eu tenho a detoxicação da amônia em ureia. Se eu perco essa capacidade de produção em ureia através de um processo do citocromos intracelular, e isso demanda também energia, o que vai acontecer? A amônia vai produzir efeitos tóxicos, proporcionando ação de toxinas generalizadas, alterando um quadro de pressão arterial, levando esse paciente a uma hipotensão severa, que a gente chama isso de síndrome hepatorrenal ou hepatopulmonar, dependendo da localização onde se encontra, e ainda eu vou ter um grande problema encefálico pelas toxinas, levando esse paciente até a chegar a coma, para vocês terem uma ideia. Tá bem, pessoal? Tranquilos, então? Muito bem. É como se tivesse uma bateria fora e praticamente terminando. Terminou essa bateria, terminou essa energia, consequentemente, eu entro numa falência importante. Além do mais, o que a gente tem que pensar quando se fala em mecanismo de lesão celular ainda sobre a depressão de ATP? Quais são os metabolismos que associam a eles, então? Primeiro, perda de reserva de glicogênio.
aumento do ácido lático, diminuição do pH, consequentemente eu vou ter desnaturação proteica, diminui a ativação proteica, consequentemente toda a porção enzimática vai estar comprometido. Eu tenho ainda desprendimento importantíssimo dos ribossomos, o que me contribui ainda para a perda da capacidade de eu continuar produzindo síntese proteica. Falência de ribossomos, falência daquela célula em produzir energia, falência em produzir síntese, leva aquele contingente celular ao quadro de degradação da sua senilidade, ou seja, leva a um quadro de morte celular. E quais são as consequências principais desse quadro todo da depressão de ATP? As consequências são severas. Eu perco a capacidade, uma vez que eu perdi os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, de fazer a constrição quaternária da proteína, eu perco a capacidade de formar aquela dobra e, consequentemente, de uma proteína que funcione. Levando a um quadro, pessoal, extremamente de caráter mortificador. Principalmente levando a danos irreversíveis à mitocôndria, a membrana plasmática, né, dos fosfolipídios encontrados em algumas organelas, entre elas no próprio lisossomos, aonde rompendo os lisossomos, todo aquele material de digestão acaba se extravasando no citoplasma e, consequentemente, eu terei um quadro de digestão intracelular. E é muito fácil a gente imaginar. Como assim é fácil a gente imaginar? Opa, se eu tenho a degradação, se eu tenho a digestão, se eu tenho a desnaturação de proteína, eu tenho proteínas de membrana que são responsáveis, junto aos fosfolipídios, por manter um compartimento em posição. Mas se eu perco essas proteínas, cria pertúitos, criam fragmentos de membrana, por onde se extravasa todo aquele processo de digestão celular, quando se fala principalmente em lisossomos. E aqui estamos diante de um processo de falha oxidativa por uma isquemia, por exemplo. Olha aí, falta de irrigação sanguínea, a mitocôndria intracelular para de produzir a fosforilação oxidativa, diminui o ATP, começa a ter a glicólise anaeróbica, consequentemente a produção de ácido lático, diminuição do pH, efetivamente a degradação de algumas estruturas importantes, incluindo as proteínas que fazem parte da cromatina, levando a um quadro de perda de caracterização de síntese celular, levando a um quadro de efetiva morte. Mas o que mais acontece? Se eu falo em dano mitocondrial, é importante que a gente fale um pouquinho sobre ele. Quais as consequências, então, dos danos da mitocôndria? A mitocôndria é responsável, então, por respiração e pela produção de ATP. E ela é como se fosse um fator crucial, vira um círculo vicioso. Poro e permeabilidade mitocondrial é característica de perder potencial de membrana, é perder falha oxidativa, é levar em cadeia a depleção de ATP, é levar em cadeia o extravasamento de algumas enzimas que ficam acopladas na matriz mitocondrial ou ainda nas cristas mitocondriais, levando ao processo de uma morte específica. Como é que é o nome dessas enzimas? Chamadas de caspases. As caspases, pessoal, elas são indutoras de diversas proporcionalidades de cascatas bioquímicas dentro da célula, incluindo fazer a digestão de proteínas de membrana, fazendo com que a gente tenha a digestão de células, levando a um quadro de um tipo de morte específica, como a gente vai falar mais para frente para vocês. Perfeito? Outra situação que é de extremo valor quando se fala em morte celular é o influxo de cálcio. Então, toda vez que eu tenho uma lesão celular, eu tenho também algumas alterações importantes de membrana plasmática, incluindo um receptor de membrana responsável pela entrada de cálcio. Como é que chama esse receptor de membrana? Chama-se IP3, fosfatidilinositol do tipo 3, fazendo com que escancare os canais de cálcio e esse cálcio adentre no ambiente intracelular. O que leva esse cálcio no ambiente intracelular? Aumenta, pessoal, o
acúmulo citossólico de cálcio, levando, então, o que a gente chama de consequências calciodependentes. E o que são essas consequências calciodependentes? São condições que aumentam ou ativam algumas enzimas que são importantes para o caráter degradatório, entre elas a fosfolipase. Quanto mais cálcio via IP3 eu entro na célula, mais eu ativo fosfolipase. Lembrando que a membrana plasmática ela é composta por fosfolipídios, todo esse fosfolipídio vai acabar sendo degradado. Consequentemente, eu vou ter uma comunicação importante do ambiente externo e o ambiente interno, fazendo com que essa célula, por alteração de pressão, alteração de pH, alteração de falta de o quê? De um compartimento específico para sua sobrevivência, acabe rompendo. Lembrando que membrana plasmática é composta por fosfolipídio, mas que também membrana das organelas celulares, tão qual como a membrana nuclear, também é rica em fosfolipídios, fazendo com que eu tenha a fragmentação de todas elas. E, consequentemente, essa célula se esvaira, ela se rompe e, consequentemente, todo aquele conteúdo intracelular se esvaira por fora da célula, proporcionando a digestão do tecido e das células circunvizinhas. Outra coisa que acontece, então, são clivagens de proteína por excesso de enzimas. Então, tem algumas proteínas que são responsáveis pela sobrevivência, que elas perdem a sua constrição quaternária e, consequentemente, entram num tipo específico de desnaturação, perdendo a sua função. Isso serve para outros tipos de proteínas, tá? Entre elas a endonucleases, que fazem uma porção importante da manutenção da integridade do DNA, ATPases, né, levando mais uma vez a depressão de ATP, virando um círculo vicioso neste quadro degradativo, e cuja consequência, então, é sempre a permeabilidade. Uma permeabilidade de membrana, olha aí, uma vez que o cálcio entra na célula, ele ativa enzimas e, consequentemente, leva à depressão do ATP e à fragmentação, incluindo a permeabilidade mitocondrial, incluindo a depressão de ATP, ou seja, uma sequência de evolução que elas são totalmente dependentes, que quando você vai juntando todas elas, levam que você pense a seguinte situação: essa célula, de fato, não tem a capacidade de manter a sua integridade. Então, além de influxo de cálcio, além de depressão de ATP, além de que eu tenha perda da capacidade funcional de uma mitocôndria e perda da capacidade funcional da membrana plasmática, principalmente de fago-lisossomos, que são ricos em material digestório, o que mais eu posso ter para dar chabu no quadro celular? Eu tenho mais um importante, chamado de acúmulo de radicais livres. Pessoal, toda vez que essa célula ela é degradada ou que ela sofre um determinado dano, principalmente danos de caráter químico, existe uma possibilidade dela produzir materiais reativos que a gente perde a capacidade de ter aquela chamada de isonomia, tá certo? Atômica. O que é isso? A célula se transforma numa porção cátion-iônica ávida a se ligar a qualquer coisa. Então, é uma espécie química com uma ligação livre, olha aí, um radical livre, que ele precisa ser completo para manter a sua, digamos assim, entre aspas, homeostase e a sua estabilidade iônica. Caso contrário, ele precisa ser completado por qualquer coisa. E esse qualquer coisa são outros radicais que ele muitas vezes tem maior afinidade. Se ele se liga, por exemplo, a um DNA, ele muda a cadeia desse DNA e, consequentemente, as proteínas que serão transcritas são totalmente aberrativas. Se ele se liga a uma determinada proteína, ele muda essa configuração proteica. Se ele liga a um determinada enzima, ele vai mudar a capacidade enzimática. Então, o acúmulo provoca cadeias químicas totalmente diferentes do normal, consequentemente, mudando a capacidade
tanto de proteínas, tanto de carboidratos, incluindo o glicocálice, que perfaz a parte externa da membrana plasmática, e principalmente ácidos nucleicos, a não se utilizarem da sua função de forma adequada. E quais são os principais mecanismos que proporcionam acúmulo de radicais livres? Principalmente condições de caráter químico ou de injúria que provoque a degradação química, como, por exemplo, radiação, seja ela por radiação ionizante, né, excesso de raio-x, excesso de tomografias, sem proteção alguma, excesso do uso, né, da exposição do UVA, UVB na exposição solar, tá bom? Algumas situações de isquemia, envelhecimento, destruição ou tentativa de destruição do agente agressor, até por neutrófilos. Lembra que o neutrófilo tem uma capacidade destrutiva importante e tem algum material importante, entre eles ionicamente bem funcional, que chama-se proclorito, e que pode ser extremamente captado pela célula, transformando no radical livre e, consequentemente, mudando todo o esquema bioquímico celular. Se eu mudo todo esse esquema, eu vou levar a chamada efeito de peroxidação. Esse efeito de peroxidação leva, então, à degradação de membrana orgânica. Você vê que a consequência é muito parecida. É sempre degradação de membrana, criando pertúrbios e criando um ambiente para que se extravase material que degrada a célula, tá certo? Portanto, provoca sempre uma cadeia chamada de cadeia autocatalítica, ou seja, uma cadeia de autodestruição. E que culmina, então, pessoal, em diversas situações, principalmente de modificações de proteínas, mudanças, né, da degradação de protossomos, levando, consequentemente, à destruição de uma célula. Né? O principal mecanismo pelos radicais livres que a gente tem que tomar cuidado são sempre as lesões associadas a DNA e as quebras dos filamentos, efetivamente, do citoesqueleto celular. Existe um que leva a um mecanismo grave de morte celular. E isso acontece em neurônio, por exemplo. Eu tenho uma proteína chamada de tau, TAU, aonde ela mantém o arcabouço do neurônio. Se eu perco ou se degrado essa proteína, é como se os tijolinhos que mantivesse a casa do neurônio fosse tirado todo o cimento. Ele é empurrado e ele desaba, formando então perda, por exemplo, deste caráter progressivo do neurônio, formando uma doença possivelmente como o Alzheimer, por exemplo, cujos sinais e sintomas você consegue imaginar: demência, falta de progressão neuronal, a pessoa perde totalmente a capacidade de um raciocínio lógico. Portanto, é importante a gente pensar sempre nos radicais livres como sendo um fator extremamente crucial, porque se ele não mata, ele causa o câncer, e que, consequentemente, o câncer mata também a pessoa, dependendo do quadro que ele se encontra. Perfeito? Muito bem. Qual também são consequências importantes de caráter bioquímico desse acúmulo de radicais livres? Então, eu vou perder permeabilidade de membrana, eu vou ter espécies reativas de oxigênio. Lembrar que o oxigênio é importante pela peroxidação. O oxigênio ligando, ele tem capacidade destrutiva por peroxidação, formando água oxigenada dentro da célula, ou peróxido de hidrogênio. Diminui sínteses importantes para a manutenção da membrana celular, para tentativa de reconstrução de membrana celular, entre elas os fosfolipídios, levando a normalidades citoesqueléticas que mantêm o arcabouço de cada uma dessas células em posição, e finaliza então com degradações de membranas, entre elas de mitocôndria, de membrana celular, perde o equilíbrio osmótico, entra em fluxo de íons. Opa, que íons são esses? Cálcio, provocando mais quantidade ainda de fosfolipases, e a célula vai sendo degradada e consumida, fazendo com que ela perca a sua prateleira de estratificação, ou melhor, os seus compartimentos funcionais. Lembrando que ele também, então, são importantes para ações de lesão de membrana,
extravasamento de proteínas, aonde eu vou ter hidrolases ácidas por peroxidação para minimizar as RNases, DNases, né? E fazendo com que a gente tenha um quadro degradativo em cascata ou em cadeia. Então, eu vou falar para vocês aqui uma amostra do ponto de vista generalizado, tá certo? Que acontece na membrana celular ou ainda na membrana de uma mitocôndria, aonde aquela depleção de ATP, aquela área de entrada de cálcio, ou ainda formações de espécies reativas em oxigênio, ou seja, radicais livres, provocam, então, um quadro degradativo, cada um deles contribuindo para determinada forma de degradação de membrana plasmática, tanto mitocondrial, tanto de membrana externa, membrana plasmática propriamente dita, ou ainda de fagolisossomos, aonde eu terei um quadro extremamente importante para que a gente possa, então, cada vez mais chegarem num estresse oxidativo. Lembrando que o estresse oxidativo são funcionalidades importantes, tá? Sejam eles desencadeados por drogas, por radiação, né, pelo próprio estresse oxidativo de outras situações que levam esses acúmulos de radicais livres e que levam um quadro, olha aí, generalizado de desgraças, aonde a gente vai conseguir levar aquela célula efetivamente à perda da capacidade de síntese, à perda da capacidade de produção de substrato que ela consiga continuar sobrevivendo, levando a um parâmetro importante de morte celular. Lembrando-se aqui que morte efetivamente pode acontecer de diversas formas, basicamente duas, tá certo? Basicamente duas formas, aonde eles chamam-se de necrose. O que é a necrose? É a morte propriamente dita, por um efeito patológico, por um efeito aonde eu tenho uma agressão importante, aonde eu tenho que imaginar que ocorrerão depleção de ATP, influxo de cálcio, degradação efetivamente de proteínas, de produção de ATP. Eu levo a um quadro onde eu tenho um dano importante de hidrólise, onde eu perco a capacidade de produção de ATP e também da produção de glicólise. Eu tenho a fermentação intracelular, diminuição do pH, produção de ácido lático e, consequentemente, desnaturação de proteína. Não tem efetivamente como a célula se progredir. Em contrapartida, eu terei aí uma situação deveras importante, que a gente chama de apoptose. O que é apoptose? A apoptose é uma morte não provocada por um excesso ou uma cascata de fatores que levam à tentativa de uma célula sobreviver, mas que ela não consegue sobreviver, comprometendo as células vizinhas. A apoptose é a célula morrer, mas ela morre geralmente porque ela começa a antecipar aquela visão que ela não conseguirá possivelmente ter uma vida útil na posteridade. E ela faz com que ela cometa, então, um processo de suicídio. A célula se mata. A célula se mata de uma forma geneticamente ou extrinsecamente programada para que eu não comprometa aquele tecido, para que eu não comprometa aquele órgão. Funciona como, por exemplo, os famosos kamikazes na Segunda Guerra Mundial. Eu vou me matar pela sobrevivência dos meus pares e do meu país. Aqui, pelos meus pares celulares e pelo órgão onde eu me encontro. Isso é extremamente importante para que a gente possa dar sequência para entender como chama e como se desenvolve cada um desses processos e, principalmente, como a gente reconhece cada um desses processos de morte celular, seja ele programado ou seja ele de forma patológica,
que a gente não consiga efetivamente controlar. Ok, pessoal? Vamos fazer uma pausa e entraremos na parte 2, falando de uma parte 2, culminando então nos principais pontos histológicos e no desenvolvimento de cada um desses sistemas de morte, que independente do agente agressor, a gente vai ter que reconhecer cada um dos tipos de morte, para que a gente possa dar vazão ao prognóstico de uma determinada doença e, consequentemente, quiçá, o tratamento, ok? Então, até daqui a pouco, falando um pouquinho mais sobre as respostas ao estresse levando à morte, parte 2.